Saudações alvinegras, meu nome é Salsinha, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 7 de fevereiro, e nós estamos para dar continuidade ao nosso vídeo. Bom, hoje no vídeo nós vamos conversar um pouco sobre um assunto, né, que eu já tenho uma ideia formada há bastante tempo. É com relação a contratação e venda de jogadores, seja para times do Brasil, seja para times do exterior. Para mim não faz diferença nenhuma, desde que o Botafogo se posicione de maneira firme e que venda esses jogadores por preço justo, vamos colocar assim, por preço justo. Mas o que acontece? A grande dificuldade hoje em dia na questão de contratação, venda de jogador, é a forma com que todos os clubes têm que lidar com os empresários. Hoje em dia, quem manda na agenda do jogador é realmente o seu empresário. O empresário, ele tira o atleta de um clube e leva para outro, sem menor consideração, tá? Sem a menor consideração. Ele simplesmente visa o seu lucro, a sua parte. Ele não visa nem a parte do jogador. Quando eu digo a parte do jogador, é no sentido de satisfação por estar jogando naquele momento, correto? Naquele time específico, não tem essa preocupação, e nem a preocupação com a adaptação do jogador no seu novo clube. Ele simplesmente está pensando na sua comissão, que geralmente é bem gorda, é bem substancial. Essa é a palavra, é bem substancial, não é pouco. E aquele negócio, quanto mais transferências o empresário consegue, mais ele vai ter a sua parte garantida. Num clube ele vai receber parcelado, no outro ele já vai receber à vista, no outro ele já vai receber em euros, no outro ele vai receber em dólar e no outro ele vai receber em real. Essa é a verdade. E é nisso que está interessado o empresário do jogador. A menos quando o jogador é empresariado pela sua família, o que tem aí uma certa contradição, porque geralmente o empresário é aquele que cuida das transferências. Tá? Quando o jogador pretende se transferir, ele precisa de um profissional que no mercado é chamado de agente FIFA. Né? Agente FIFA. O que é o agente FIFA? É aquele profissional credenciado pela FIFA para tirar o jogador do time de um país e colocar esse jogador num time de outro país. Fazer esse tipo de transferência. Ele tem que ter uma formação, de nível internacional. Nem todo mundo tem essa formação. Muitos empresários brasileiros, como você vai lembrar do caso do Andrew, muitos empresários brasileiros precisam estar unidos a um empresário FIFA para poder levar o seu jogador, porque como ele não tem aquela credencial, ele não pode fazer a transferência. Então, é muitas vezes desse tipo. E quando o familiar do jogador que cuida da carreira do jogador,
ele na realidade ele não é um empresário, ele tem um nome que agora eu esqueci a palavra correta. Vamos supor que ele seja o administrador, né? É o administrador ali da carreira financeira do jogador, não da carreira de transferência. Você deve lembrar que o Gerson, por exemplo, ele tem o pai dele, né, como sendo o que cuida dessa parte, mas ele deve ser ligado a um empresário cujo empresário faz as transferências, né? Você vê que o Gerson estava no Flamengo, ele rapidamente ele foi para a França, rapidamente ele voltou para o Flamengo e muito mais rápido ele foi embora para a China e para a Rússia, aliás, e da Rússia já voltou para o Brasil, né? Tudo isso por conta de quê? Por conta das articulações do seu pai. Que junto com o empresário vão buscar o melhor clube para o Gerson se transferir. Agora mesmo você está vendo aí o Andrew, né? O Andrew teve essa questão, aonde o empresário e o próprio jogador gostariam de jogar no Fluminense, no Botafogo. Eles não descartaram a questão do Botafogo, mas o empresário que cuida das transferências, que é o maior empresário do Brasil no momento, é o Giuliano Bertolucci. Tem muitos jogadores. Giuliano Bertolucci tem muitos jogadores espalhados em todos os continentes, em muitas ligas. Ele é empresário do Danilo, do Botafogo. Ele é empresário do próprio Andrew, né? Ele é empresário de jogadores que estão lá, se não me engano, do Jorginho, que está no Flamengo. Muitos jogadores estão sob os cuidados do Giuliano Bertolucci. Então, quase todos os jogadores do Botafogo que se transferiram lá para o Nottingham Forest também são do Giuliano Bertolucci. Eu acho que o John é do Giuliano Bertolucci. Eu acho que o Cuiabano também. Tem muitos jogadores, muitos jogadores. Hoje em dia é o empresário que manda no futebol brasileiro, é esse cidadão. Então, cara, esse tipo de profissional é que vai fazer a manipulação da mídia para tirar o jogador de um clube e colocar no outro. Ele precisa manipular, correto? Então o que ele faz? Ele chega no clube e diz: olha, eu tenho um jogador que custa 10 milhões. Está disponível. Está querendo sair. Aí o clube se interessa. Só que esse clube que se interessa não entende que o empresário está fazendo a chamada cavada de leilão. De leilão pelo jogador. Aí ele chega no segundo clube e fala: olha só, o clube ali, ele ofereceu 10 milhões pelo fulano. Cara, eu acho que se tu oferecer 11, ele vem, porque ele quer sair. Ele quer sair de onde ele está. Aí o outro clube vai lá, não, vamos fechar em 11 milhões. E aí começa a cavada do empresário. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre a precificação de jogadores do Botafogo. No nosso caso, jogadores do Botafogo. O que eu idealizei? Qual a minha ideia? Cara, você contrata o jogador, já falei isso em outros vídeos. Você contrata o jogador. Esse jogador pertence ao empresário. A partir desse momento que você contrata, que você assina o contrato e que você registra o contrato, você vai fazer a apresentação do jogador, correto? Então o que eu faria? Cara, no caso do Botafogo, se o John Textor não estiver presente, Alessandro Brito, Léo Coelho, antes o Tairo Arruda, e já para falar do segundo tema, o Tairo Arruda, infelizmente, ele se despediu ontem do Botafogo. Ele se despediu do Botafogo, não é mais o CEO da SAF Botafogo. Então, já matamos aí 2 assuntos com só um momento. Então, você coloca ali o jogador
e o empresário, você convida o empresário. E ao colocar o jogador para ser apresentado à mídia, à torcida, né, eu já colocaria ali um preço no jogador. Por exemplo, contratei um jogador por 10 milhões de euros. Vamos imaginar que amanhã, e isso já aconteceu com o Botafogo, no caso do Igor Jesus, que foi contratado num dia e no dia seguinte já tinha oferta pelo Igor Jesus, já tinha oferta maiores até do que o Igor Jesus seria contratado. Na realidade ele veio até a custo zero, mas outros jogadores, como o caso do Luiz Henrique, o caso do próprio Danilo, muitos jogadores já tinham ali propostas. Então, cara, você faria o seguinte, para evitar esse problema, você faria a precificação do jogador e colocaria ali claramente na apresentação: olha, estamos apresentando aqui o jogador tal, ele hoje pertence ao Botafogo, ele vai dar a sua entrevista coletiva, mas de antemão já estamos colocando o preço no jogador. O preço do jogador a partir de hoje que ele pertence ao Botafogo, o preço dele passa a ser X. O clube que quiser contratar o jogador vai chegar com X e nós vamos negociar. E bota o preço lá para cima. Eu ouvi isso, inclusive, ontem no vídeo do canal do Manel. Cara, bota o preço lá para cima para assustar a concorrência. Você tem que assustar a concorrência. Você quer comprar? Tá bom, você paga 40. Comprei o Danilo aqui por 23, vendo a você por 40. Vamos fazer negócio. Tá bom, me dá aí 4, 5 jogadores do seu elenco que nós vamos escolher e você dá mais uma compensação financeira. É simples assim. Não foi assim com o Savarino? Não foi pro Fluminense, não veio um valor pequeno e não veio um jogador da base que o Botafogo estava interessado? É assim que tem que fazer. O Palmeiras quer o Danilo. Inclusive hoje eu estava falando com um amigo meu palmeirense e ele falou, vamos pegar o Danilo. Eu falei, vai lá, pega lá, 40 milhões. 40 milhões? Eu falei, você não quer pegar? 40 milhões. Mas tem que negociar. Tá bom, vou negociar. Você me dá 20 milhões na mão e você manda para mim o Giai, seu lateral direito. Você manda para mim o GFT, seu lateral esquerdo. Você manda para mim o Naves, seu zagueiro que está emprestado. E você manda para mim o Luiz, seu centroavante da base. Tá bom. Você manda para mim esses 4, mais 20 milhões, e você pega o Danilo e leva. Mas aí é mole. Eu falei, não, mole é você querer o Danilo. Mole é você querer o Danilo. Você quer o Danilo? Paga o preço. Então, quando você toma essa atitude, você acaba com a ladainha, você acaba com o mimimi, você acaba com a conversa fiada de bastidores, de cavada de empresário. O empresário já sabe, o preço do seu jogador é esse. O preço do seu jogador é esse. Você consegue o time que vai pagar o preço e você pode levar o seu jogador para onde você quiser. Mas bota o preço lá em cima. Foi o que o Manel falou. Cara, é jogar lá nessa altura. Quando eu falei isso, o palmeirense lá, aí você quer mole. Eu falei, não, mole é você que quer. Mole é você que quer. Queremos o Montoro. Tá bom, 40 milhões de euros. Pode ir, 40 milhões de euros. Tá ali. Disponível para você. 40 milhões de euros. Mas e aí, cara? Você pega 40 milhões de euros e vai lá na Argentina e compra outros. Os jogadores, cara, eles não só vão e vêm. Eu falo isso. Cara, jogador bom aparece a todo momento. Você se lembra que nós tínhamos o Almada? O Almada. Hoje em dia já está se comparando. Quem é melhor, Almada ou Montoro? E já vou dar a minha opinião. O Almada é um 8. O Almada é um 8. Ele é um armador, ele é um controlador de jogo. Ele acelera quando tem que acelerar, ele dá ritmo,
né? Mais lento, mais rápido, ele segura a bola, ele mantém o time com a posse de bola. Ele mantém o time com a posse de bola. E o Montoro é mais terço final. É um jogador de terço final. Correto? O Almada é um controlador, ele faz o campo todo. Ele ora está na direita, ora está na esquerda, ora está centralizado. Ora ele recebe uma bola lá do lateral esquerdo, ora ele recebe uma bola do lateral direito. Ele vai fazendo esse controle, né? Então ele controla o jogo. E o Montoro é mais o terço final, aquele jogador mais da parte de finalização. Mais o passe entre linhas, né? Entre a zaga para o centroavante, né? Inclusive, você deve lembrar que eu falava muito, cara, o Montoro tem que jogar ali na vaga do Savarino. Por quê? Porque ele vai sair da ponta, de ficar fixo ali na ponta esquerda, para chegar um pouco mais para o meio, aonde a visão periférica dele vai funcionar melhor. Ele vai ver melhor, com amplitude. A visão periférica dele vai aumentar e muito. Se ele está na ponta esquerda, ele tem que olhar para cá e só vai ver o que está ali. Ele não pode ver o que está lá, porque lá está o fora do campo. Agora, se ele estiver no meio, ele pode ver quem vem pela esquerda, quem vem pela direita, aquele que vai passar centralizado. E aí você vai ter um jogador diferenciado. E agora, com esse novo modelo de que o Montoro e o Santi Rodrigues não precisam ocupar as laterais do campo, eles podem jogar numa faixa de campo, tem um nome que se dá para aquela faixa. Agora seria a meia, né? Seria uma meia esquerda, meia direita, mas seria um pouco mais centralizado, mas tem um nome para essa posição. Então ele pode ver melhor. Você vê que o Santi Rodrigues já começa a ver melhor o jogo, acionar o lateral, acionar o outro lateral, acionar o centroavante, fazer a tabela, esperar os volantes assumirem um papel mais ofensivo. Então é muito interessante essa questão, né, de posicionamento. Então a diferença entre o Almada e o Montoro é essa, na minha opinião, né? Não sei a de vocês. Vai aqui no comentário e fala. Vê quem você acha melhor, o Montoro ou o Almada. E depende, né? Depende. Se quiser um jogador pro terço final, é o Montoro. Se quiser um jogador pro box to box, vamos falar assim, que ele é um meio box to box, né? Porque ele joga um pouco mais avançado até. Ele não é um volante, ele é um meia. Mas é um meia camisa 8 mesmo. Ele domina o campo e, meu irmão, para tomar a bola dele é ruim, ele comanda mesmo as ações do campo. Então, eu faria essa precificação do jogador. Ah, quero o Vitinho. Cara, Vitinho é 20 milhões de euros. Ah, mas pô, cara, eu falo, meu irmão, mas é você que quer comprar. É você que quer comprar, tem que pagar. Tem que pagar 20 milhões de euros. É o valor do jogador. E aí você vai precificando. Então todo jogador tem um preço, mesmo. Não existe jogador inegociável. Tem um preço, mas o preço é lá em cima. Você sabe que no contrato já vem uma multa rescisória. Geralmente a multa rescisória é muito maior do que esse preço que você está pedindo. Só que ninguém paga a multa rescisória, né? Só se for um clube realmente fora do normal. Mas ninguém paga. Se a multa rescisória é 50 milhões de euros, o cara vai oferecer 30 e o time vai vender. Para que ele vai pagar 50? Ele vai pagar a negociação que ele está fazendo, mas vai negociar bem. Então esse seria aí o assunto, talvez o segundo assunto mais importante. Porque ainda temos um assunto mais importante, que também vai casar com isso agora. Com isso que nós estamos falando. Então, qual é o assunto? É o assunto do transfer ban. Eu tinha feito, inclusive, a capa do vídeo, né? Capa do vídeo, até com auxílio ali
da inteligência artificial, que agora eu estou começando a aprender a usar a inteligência artificial para me ajudar a fazer a thumbnail, né? Chamada thumbnail de cada vídeo, para poder melhorar um pouquinho a visualização e tal. E eu já tinha feito a capa ontem. Nós não tínhamos notícia nenhuma, né, de questão de transfer ban, e eu perguntava na capa, e aí, o dinheiro vem ou não vem? Tudo bem. Passado alguns momentos, já no finalzinho da tarde, noite, surgiu a notícia que o transfer ban foi pago. Foi pago e consultaram lá o site lá da FIFA, que realmente já não está mais o Botafogo no transfer ban. Então, a partir de segunda-feira, o Botafogo já vai poder inscrever os seus jogadores, porque nós já temos jogadores contratados, que é o caso do Vidalba. Eu já falei sobre ele, inclusive no vídeo de ontem. É o Riquelme, o Ítalo. Tem mais um jogador que é Johan, alguma coisa. É um lateralzinho, parece que tá sendo contratado. E nós vamos poder também acertar a chegada do Medina. Lógico que se os empresários dele ainda não desistiram da transferência. E vamos poder acertar a contratação do Marco de Cesare, que é o zagueiro do Racing, né? E segundo também a própria mensagem do John Textor, que também apareceu aqui no vídeo, ele usou a Botafogo TV para dar esse recado, o Botafogo vai buscar ainda alguns jogadores. Vamos ver. Eu acredito, cara, que a gente tenha aqui vindo o de Cesare e vindo o Medina e mais esses que já estão ali, cara, nós temos um elenco muito qualificado. E eu falo isso para você mediante a seguinte observação. Vejam os resultados da primeira e segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, não tem bicho-papão. Não tem bicho-papão. Todo mundo perdeu, todo mundo ganhou, correto? E o campeonato vai ser duríssimo. Vai ser duríssimo esse campeonato. Então é muito positivo a impressão de que o Botafogo pode sim vir a ser campeão. Pode vir a ser campeão. Cara, se você colocar ali os 3 zagueiro de ofício, cara, vai mudar muito. Vai mudar muito o nível de atuação do Botafogo. Cara, você pega ali, você bota Barbosa de um lado, você bota um exemplo ali, que o técnico deve estar observando isso, Ítalo ou Riquelme e o de Cesare, cara, você já tem, e depois você ainda tem o Bastos, que está buscando cada vez mais se recuperar. Então nós vamos ter um time realmente qualificado. Vamos ter o Medina ali, o Alan para fazer a reserva, o Newton para fazer a reserva, vamos ter o Vidalba ali para tentar trocar ali com o Vitinho, e dependendo da situação, jogar mais avançado também. Temos o próprio Matheus Ponte. Cara, nós vamos ter um time extremamente qualificado e muito capaz de ser campeão, de beliscar um desses títulos aí. Eu acredito. E você acredita? Então vai aqui nos comentários e fala se você acredita ou não. O nome do canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu sou o Celcinho. Um grande abraço. Saudações alvinegras.